Se tem um negócio que já fez eu pensar em sair do Japão é o calor. Olha só essa matéria aqui que fala a respeito sobre isso. Com o objetivo de manter as mortes por insolação abaixo de 1.000, o presidente do grupo parlamentar do LPD, Inoue, afirma: ondas de calor acima de 50 graus Celsius são possíveis. Tomem precauções. Meu amigo, 50 graus Celsius. É a primeira vez que eu ouço algo assim. Eu lembro quando eu estava no Brasil e se falava de 30 graus. Eu pensava, pô, cara, que merda, 30 graus é de derreter. Quando batia 40, quase 40, eu falava, não dá. Eu vou ter que instalar um ar-condicionado. Na época eu não tinha ar-condicionado no Brasil. Acho que poucas casas tinham há alguns anos atrás. Hoje eu acho que é mandatório você ter, porque é meio que intancável o calor que faz recentemente, nos anos de hoje. Agora, 50 graus, cara, eu não consigo nem imaginar. Acho que vai ser a primeira vez que eu pego uma frente quente de calor assim. Ano passado foi osso, tava chegando próximo de 40, mas 50, cara, é a primeira vez e eu vou cogitar muito em querer quitar do país, porque é muito forte, cara. Assim, para quem nunca viu para cá, experimenta vir para o Japão em julho, não, agosto. Agosto é meio que o ápice, cara, a demonstração do inferno na planeta Terra, cara. É incomparável com o Brasil. Porque no Brasil você tem cidade e você tem a área litoral. Aqui no Japão, por você estar numa ilha, é tudo litoral. Então, a parte mais quente geralmente é o litoral, porque tem a umidade, né? Você sai e você tem muitas gotículas de ar que prendem a sua respiração celular, né? Então é mais fácil de você se sobreaquecer e transpirar ainda mais fácil. Então, por isso que eu falo, quando eu saio para fora de casa, fico 10 segundos fora, eu já começo a sentir suor nesse período, justamente porque esse período no verão é extremamente quente e úmido. Mas vamos ver o que fala aqui nessa matéria. A matéria fala sobre abrigos refrigerados em todos os municípios. Então, o governo aqui, o partido do PLD, Partido Liberal Democrático, ele está aí preocupado com o número de mortes que existe, né, principalmente dos idosos, e ele pensa em abrir esses abrigos refrigerados. Assim, cara, eu não sou muito a favor de você criar esses abrigos aqui, porque praticamente você tem em toda a casa. Eu acho que deve ser obrigatório você ter ar-condicionado na casa. E a conta de luz geralmente não é das mais alegres por conta disso, né? Geralmente todo mundo tenta ligar o ar-condicionado. E a solução ideal seria o seguinte: porque ao invés de você criar esses abrigos, você não liga de repente o imposto off. Você não desliga o imposto de ar-condicionado. É muito fácil, você mapeia quem é pessoa de idade, diminui o imposto ou reduz o imposto, e aí acabou, cara. Você não precisa usar o dinheiro público de uma forma tão ineficiente assim. Porque eu tenho ar-condicionado. Você provavelmente deve ter ar-condicionado, você que mora aqui no Japão. Por que você vai querer um abrigo refrigerado que, assim, vai usar o dinheiro público, sendo que você tem um ar-condicionado e você não precisa disso? Agora, sabe me dizer quem mais se fode e fode os outros ao redor deles com esse calor? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Idosos. Cara, os idosos, eles são os principais pessoas que sofrem disso, né, que morrem com essa situação. Representam mais de 80% dos desenvolvimentos. E isso acontece por conta do seguinte: o idoso ele ganha merrequinhas, merrequinhas, merrequinhas. Ele não quer gastar dinheiro ligando o ar-condicionado. Então,
Ele prefere morrer ali, falei de novo, ser desvivido por conta das altas temperaturas. E outra, o idoso ele não tem muita noção da desidratação e também da questão do calor. Eu acho que o japonês em si ele não tem noção da temperatura corporal dele. Porque no Brasil, eu acho que todo mundo tem assim um consenso de que cerca de 24 graus é a temperatura ambiente onde as pessoas conseguem ficar tranquila, relaxar, sem sentir muito frio, sem sentir muito calor. Aqui a galera sente a temperatura ambiente nos 28 graus. Sem zoeira, você vai para a galera japonesa que mantém ar-condicionado, eles mantêm nos 28 graus, cara. É muito quente. Então, se você não tem o seu próprio ar-condicionado, é bem provável que você vai passar calor aqui no Japão. É claro, eu também sou meio culpado porque eu tenho uma certa massa gorda e muscular, então talvez por isso que eu acabe sendo afetado. Mas é normal, eu não sou gigantesco, eu sou normal. E boa parte dos brasileiros que vêm para cá, eles acabam apanhando também. Eu tenho outros camaradas brasileiros que vêm para cá e já me relataram isso também. Agora, o japonês, ele não tem essa percepção. Eu acho que é a única explicação possível. E aí, quando eles chegam na terceira idade, eles não têm essas percepções de temperatura do corpo deles, e aí dá nisso, eles vão de arrasta. Agora, o público ele disse que está preocupado. Bom, isso aqui é óbvio, né? Você tem a questão desses idosos que eles estão se desvivendo porque eles não têm a percepção corporal deles. E você tem essa questão de mais gasto com a parte de infraestrutura e saúde. É assim, cara, é uma chuva de tomada de decisões cagadas que eu tenho até preguiça de falar. Porque assim, ó, o governo ele vai despejar dinheiro nesses abrigos, então é gasto com infraestrutura, é gasto com a saúde, porque vai ter que cuidar de idoso, e tem toda a questão cultural que leva o idoso a ser essa pessoa teimosa que não quer cuidar de si mesma e ficar no ambiente confortável. Por quê? Porque o idoso, ele viveu aqui no Japão desde criança. E o que, que você prioriza aqui no Japão? Você prioriza muito mais o coletivo do que a si mesmo. Então, a sua autopercepção é muito baixa. Você acaba percebendo o que as pessoas ao seu redor estão sentindo em detrimento de si próprio. Então é comum que as pessoas trabalhem feito loucas aqui porque elas não percebem o corpo delas gritando por socorro. A saúde mental, por exemplo, é um assunto que não é falado tanto aqui porque elas são fracas na autopercepção de si mesma. E eu já falei muitas vezes com a minha esposa japonesa, falando: Meu, você não presta atenção no seu corpo quando você está trabalhando? Por exemplo, você não sente sede, fome, porque ela trabalha assim, louquíssimos longos períodos, longo período de horas, sem comer e sem beber água. Aí eu reparei nisso e falei: Pô, cara, melhor você se cuidar, hein? Melhor você dar um jeito nesse seu jeito de viver, ou os juros desse jeito de viver vão chegar lá na frente, na terceira idade. E de fato, isso aí, se você vive muito tempo no automático, sem se cuidar, sem perceber o que o seu corpo está dizendo, ele te leva a isso aqui, ó. Ah, 50 graus? Foda-se ar-condicionado, eu vou poupar minha grana aqui pro, pro meu neto. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de, assim, porque com um brasileiro é quase que surreal que esse tipo de coisa aconteça. Mas enfim, mais uma notícia referente ao Japão, e essa aqui é bem preocupante, principalmente se você pensa em vir morar no Japão e não gosta do calor. Eu gosto muito do Japão, mas já foi, esse item aqui, o calor em si, ele já foi um item que me fez
cogitar ir morar em outro país e não no Japão, porque é muito forte, cara. Leve isso aqui em consideração, porque é um conselho para quem pensa em morar para cá. Então, se você curte notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal. Fique à vontade na seção dos comentários e dê um joinha para fortalecer. Até o próximo vídeo.